Você já pensou que ninguém entende os seus sofrimentos? Olá, eu espero que você esteja bem. É muito comum em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento, nós pensarmos que devemos ficar afastados de todos, isolados, sozinhos. Afinal, quando nós passamos por momentos assim, nós muitas vezes preferimos ficar sozinhos para passar por esses momentos ruins. É quase como se não pudéssemos estar com as outras pessoas, como se não pudéssemos falar como nos sentimos, como se não fôssemos dignos de estar na presença de outras pessoas. Afinal de contas, se eu estou em Cristo, se eu sou um cristão, como eu posso estar sofrendo? E é aí que a gente identifica o problema. Nós nunca fomos alertados que não sofreríamos. Pelo contrário, Jesus disse a seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições. E em Lucas capítulo 21, versículo 17, ele diz aos seus discípulos que todos odiariam a eles por causa do nome de Jesus. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5, a partir do verso 6, abre a sua Bíblia e acompanha comigo. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Pedro vai escrever o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Se você sofre, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas ao redor do mundo todo passam pelos mesmos sofrimentos que eu e você. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, não foi alguém alheio ao sofrimento. Ao contrário, ele sofreu. Olha o que o próprio autor de Hebreus escreve sobre Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aquele que nos chama, que vai à nossa frente e o qual nós reconhecemos a voz, não é alguém que não conheceu o sofrimento. Muito pelo contrário, Jesus passou por todo tipo de tentação. Ele passou fome, passou sede, teve um momento tão profundo de angústia que suou como gotas de sangue. Orou ao Pai e pediu que, se pudesse, afastasse aquele cálice, mas se fizesse a vontade do Pai. A batalha mais difícil, aquela que eu e você não poderíamos ter vencido sozinhos, Cristo já lutou e venceu há 2000 anos atrás, em uma cruz. Cristo já lutou por cada um de nós. E é esse mesmo Cristo que nos chama hoje a seguir em frente e perseverar. Afinal de contas, como ele disse
Neste mundo nós teremos sim aflições. Contudo, tenhamos bom ânimo. Afinal, ele já venceu o mundo.